E aí, pessoal do 7º ano, tudo jóia com vocês? Espero que vocês tenham passado bem, tenham aprendido, tenham revisado, feito as lições aí necessárias aí para o conhecimento. Eu sou a professora Aldi Mahler, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos falar sobre um assunto que particularmente eu gosto bastante, que é a questão do uso do porquê. Por que eu gosto bastante? Porque esse assunto muitas vezes tem sido aí de grande dúvida de muita gente, não só do pessoal do 7º ano, mas pessoas adultas também sempre me perguntam sobre essa questão, como utilizar, quando utilizar, como que pode fazer uma troca, né? Então tem macetinho? Tem, né? Dá para você fazer aí um bisuzinho aí para você não errar mais nessa questão, mas mesmo assim você precisa aprender, estudar, não é só a questão de trocar a palavra, mas você tem que observar também a questão do contexto, né? Então, por isso que é importante nós aprendermos aí. Então, vamos lá. Então, nós iremos estudar, né? Então, os usos do porquê. Nós temos 2 porquês na língua portuguesa e aí depois esses porquês, eles têm umas particularidades, né? Aqui a professora colocou, então, uma tirinha que tem a ver com a nossa matéria, porque sim não é resposta. Você já deu essa resposta para tua mãe e ela falou isso para você? Tá? Então, por que você está assim? Porque sim não é resposta. Então, é esse caso aqui que dá essa tirinha. Por que não? Porque não é não é pergunta. Por quê? Eu falo assim, porque quero, porque você não me deixa em paz. Agora sim, né? Então, agora acertou a resposta ali. Bom, então, falando aí desses usos do porquê, a professora falou que os porquês, eles são 2. Professora, mas eu aprendi que são 4. Sim, você só tem uma variação aí da questão de acentuação. Então, você tem tanto o porquê separado, quanto o porquê junto. E você tem o porquê separado com acento e o porquê junto com acento. Então, nesse caso aí, é por isso que fala-se na utilização dos 4 porquês. Então, em geral, nós aprendemos lá com a tia Maroca que o porquê separado e sem acento, ele é usado para pergunta. Tudo bem, ainda é, mas ele não é só usado na pergunta. Ele pode ser no interior de frase também, tá? Então, nesse caso, para pergunta, beleza, fico com essa informação, mas ele também pode ser usado com o sentido de por qual motivo, por qual razão. Quando você faz essa troca aí de por qual motivo, por qual razão, você está diante do porquê separado também. Então, não é usado somente para perguntas iniciais. O porquê junto, você aprendeu que é usado para resposta, tá? Mas ele também pode ser usado aí no sentido de ser uma causa, tá? Então, uma conjunção causal é uma conjunção que faz dessa forma, se escreve dessa maneira. Então, em geral, se ele é utilizado para resposta, para explicação, você troca pela palavra pois. Trocou pela palavra pois, já é o porquê junto e sem acento. Então, a resposta, né, lógico, uma pergunta vai ser realmente com esse porquê junto. Mas no meio, quando você ficar em dúvida, troca pela palavra pois. Trocou pela palavra pois, deu certo, você está diante do porquê junto, sem o acento. Quando que eu uso o porquê separado com acento? Sempre ao final de frase. Não é só pergunta, tá? Então é fim de frase. Se for uma interrogação, beleza, você vai usar o porquê separado com acento. Se for um ponto final, porquê separado com acento. E o porquê junto, quando que eu utilizo, professora? Quando ele é um substantivo. Para ele ser substantivo, né? Então ele tem que ter um artigo ou um determinante na frente dele. Então, o porquê, um porquê, de um porquê, do porquê. Então, todos esses aí que são determinantes, eles vão fazer esse papel de substantivo. Então, você sabe o porquê disso. Então, nesse caso, o porquê, ele foi acentuado e ele é o porquê junto. Então, fazendo essas ressalvas aí, a professora colocou aqui, né? Pergunta, né? Por que você gosta disso? Porquê separado e sem o acento. Ele me disse o. Ó, tem o ali, pronto, já é o porquê com
acento e ele é junto. Ela não gostava dele porque sempre pois. Vamos trocar pelo pois? Deu certo? Deu? Então é o porquê junto e sem o acento. Fez isso porque ao final de frase é o porquê separado e com acento. Ele não disse nada, pois estava se sentindo culpado. Troquei pelo pois, deu certo. É o porquê junto e sem acento. Porque choveu, alagou tudo, né? Então aqui a causa ali você usa, então, isso que a professora falou, né? Que você usa esse porquê junto e sem acento também. Ele não sabia por que passava por tudo aquilo. Agora você trocar, ele não sabia, pois passava por tudo aquilo. Nesse sentido, ele não sabia por que motivo, por que causa, né? Então troquei por isso daí. É o porquê separado e sem acento. É aquilo que a professora falou. O porquê não é usado só para a pergunta. Ele pode estar no meio da frase. Foi aqui que eu utilizei, né? Então tem que tomar cuidado só com essa questão da utilização. No teu livro, lá na página 53, tem esse texto aí que é a hora de dormir, e aí tem bastante uso do porquê. Então vamos lá. Por que não posso ficar vendo televisão? Porque você tem que dormir. Por quê? Porque está na hora essa. Quer sempre saber o porquê. Hora essa, além do mais, isso não é programa para menino. Por quê? Porque é assunto de gente grande, que você não entende. Agora desligue isso e vá dormir. Espera um pouquinho, não espero não. Você vai ficar aí vendo e eu não vou. Fico vendo não, pode desligar. Tenho horror de televisão. Vamos, obedeça seu pai. Agora você já sabe que é uma conversa entre o pai e o filho. Os outros meninos todos dormem tarde, só eu que durmo cedo. Não tenho nada que ver com os outros meninos. É muito conversa de mãe e pai, né? Não tenho nada a ver com os outros meninos, tenho que ver com meu filho. Já para a cama. Também eu vou para a cama e não durmo, pronto. Fico acordada a noite toda. Não comece com coisa não, que eu perco a paciência. Pode perder. Deixe de ser malcriado. Você mesmo que me criou. O quê? Isso é maneira de falar com seu pai? Olha que te ponho de castigo. Então, nesse caso aqui, você tem uma conversa que provavelmente já aconteceu comigo, já aconteceu com você, entre o teu pai e a tua mãe, né? E com você. Então, nesse caso, ele está querendo dizer que muitas vezes nós não queremos fazer as coisas, mas os nossos pais nos colocam na linha, né? E aí, é o Fernando Sabino que fez aí essa crônica, tem um sentido de humor. Você também tem hora para dormir? Como é esse momento? Toda a sua família se retira no mesmo horário? Tem uma pergunta pessoal, né? Aí você vai responder ali. Observe e analise com atenção os 4 primeiros parágrafos do texto. Note as diferentes maneiras de escrever a palavra porquê. Analise as frases e identifique em que tipo de frase cada porquê aparece. Então vamos voltar lá no texto. Por que não posso estar fazendo o quê? Pergunta. Por que você tem de dormir e está respondendo? Trocou pela palavra pois. Por que está utilizando o porquê? O final de pergunta é o separado e com acento. Porque está na hora essa. Quem sabe? Quer sempre saber o porquê? Agora você tem esse porquê ali junto com o acento porque tem um O. Então todos os porquês aqui, eles foram utilizados aí nessa crônica que o Fernando Sabino fez, né? Exatamente para exemplificar o uso do porquê. Reflita sobre os diferentes empregos dessas palavras. Foi o que nós fizemos lá inicialmente, né? Nós fizemos essa questão da reflexão sobre o uso do porquê. E escreva a regra que estabelece o emprego de cada uma. Então vamos lá? O porquê separado sem o acento no início de pergunta e quando você troca por qual motivo, por qual razão. O porquê junto e sem o acento você troca pela palavra pois. E também ele é usado para início de resposta. E o porquê com acento e separado você usa ao final de frase. E o porquê junto com acento, ele é quando ele é um substantivo, vem acompanhado do o, do né? Os artigos aí que são determinantes. Pronto, fiz a regra, é isso que eu vou utilizar sempre. Aqui o exercício daí da página 54 que está relacionado a essa questão do uso do porquê. Meu ar é triste
pois você só me faz perguntas. O que a professora falou? Quando você troca pela palavra pois, você tem aí o sentido, então, de ser o porquê junto e sem um acento. Vou colocar, então, aqui do lado, para ficar mais facilitado aí essa questão da resposta. Então, é esse porquê junto aqui. Aí você tem, eu só pergunto porque você sempre quer apenas respostas, né? Por qual motivo, por qual razão. Então agora aqui você tem ali essa questão, né, do porquê separado. Então, por que você me pergunta? De novo aqui, né, uma pergunta, tá? Ele tem aí o separado. Quer mesmo saber por quê ao final de frase, é o porquê separado e com acento, pois gosto de irritá-lo, é o porquê junto sem acento. Tá? Então essa troca dá certinho, você não precisa ficar preocupado. Complete com os porquês, olha lá. Você saiu por quê? Está ao final de frase, porquê separado com acento. Porque ele perdeu, fiquei triste, né? Nesse caso aqui, ele é um causal, então junto, né? Nesse caso, e sem acento. A estrada pela qual andei. Olha que interessante esse uso aqui. Então, se eu troco por qual, pela qual, você usa o porquê separado. Então, nesse caso aqui, é essa correção que você deveria fazer em relação a esse exercício. Vamos completar, então, agora com porquê adequado? Eu vou colocar aqui para ficar mais fácil, porque a professora às vezes fica falando e você tem que parar o vídeo, né? Então, nesse caso aqui, eu vou colocar ali. A letra A, não quero mais saber... Por que motivo? Troquei pelo pois, não dá certo ali, né? Então, esse porquê ali é o separado, ó. Pois motivo não me amas? Não dá. Se não me amas, quero saber por quê. Está ao final de frase, então, é o porquê separado e com acento. Se não me amo, de novo, né? Então, não me amas, por que não te amo? É uma pergunta, né? Então, por que motivo? Então, é o porquê separado sem acento. Quero saber o, olha aquele o que está ali. Então, nesse caso, você vai usar o porquê junto e com o acento. Letra E, tá assim, quero saber, letra... a professora colocou errado aqui, né? Esse daqui... é que uma estava repetida, então eu vou colocar assim, ó. Esse porquê junto é a letra E, tá? Vamos colocar a letra F agora, né? Ainda saberás por qual motivo saí do país. Então, nesse sentido. Estudamos sem saber por quê. Está final de frase, então ele é porquê separado e com acento. Rápida foi a crise pela qual, ó, troquei pela qual, então ele é o porquê separado e sem acento. A criança sempre indaga o porquê. Se ela indaga o porquê, é o porquê junto com acento. Conheço o livro pelo qual, troquei pelo qual, é o porquê separado e sem acento. Sei por que motivo você faltou às aulas, né? Então, por que motivo e chegaste só agora ao final de frase, ele é porque separado e com acento, né? Então, nesse caso ali, é essa correção que você deve fazer. Fácil, né? Quando você fica aplicando a regra ali, você não erra mais. Assinale a frase em que o uso de porquê está errado. Você sabe por que ela foi embora? Está certo? Pergunta. Por que você quer saber isso? Está certo porque está no início de pergunta. Essa decisão foi tomada por quê? Opa, o final de frase que deveria ter o acento, né? Então, está errado. Alguém sabe por que estamos aqui, está correto. Então, nesse caso, a gente acerta muito fácil quando sabemos a regra. Indica em qual frase o uso de porquê está correto. Por que está gritando comigo? Agora é o contrário, né? Ó, ele deveria ser separado. Vou embora, pois estou muito cansada. Aqui está certo.
Alguém que me diga o porquê, opa, tem o outro, teria que ter acento. A Helena sabe por qual motivo foi chamada a direção, deveria ser separado. Então a única que está correta é a letra D. E aqui, atividade aí de casa para você fazer, acertar, né? E depois nós fazemos aí essa correção. Pessoal, essa também, atividade de casa, então tira lá, faça um print, né? Faça o exercício e depois a professora retoma isso com vocês na próxima aula. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela sua atenção e até a nossa próxima aula. Tchau!